1 Pedro 2,5. Vamos lá? Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. A versão da Nova Tradução, linguagem de hoje, diz assim: vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Em junho a gente começou a série O Discípulo. Eu não sei se todos perceberam, mas a gente avisou no início, mas a gente não tem mais seguido as séries que a gente fazia com as outras igrejas, porque a gente entendeu que algumas questões precisavam ser tratadas muito particular entre a gente. Então, por isso, por exemplo, em junho e julho a gente está trabalhando o tema O Discípulo, baseado no livro O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz, mas também tentando trabalhar coisas nossas. Porque a gente entende que no centro da nossa caminhada como Casa Verde, o ser discípulo é fundamental. E a gente já passou junho inteiro falando sobre o que é ser discípulo. Você lembra o que é ser discípulo? Ser discípulo é seguir, é aprender de Cristo e obedecer. Aí a gente falou, cada domingo a gente falou sobre temas muito preciosos, né? Entendemos o quanto o Evangelho do Reino diz que ser salvo é o mesmo que obedecer. Talvez você já tenha ouvido essa informação, mas ela se perde. Ser salvo não é estar na igreja. Ser salvo não é mudar algumas coisas, é estar pronto para obedecer. Para ser transformado, como os apóstolos que escreviam as cartas às igrejas se identificavam como servos do Senhor. E aí a gente começa a entender que muita coisa precisa mudar, porque não é Deus que obedece a minha ordem, mas sou eu que o estou seguindo. Se eu o deixo de seguir, eu deixo de ser discípulo. A minha identidade está no fato de eu estar seguindo Jesus. Se eu venho para a igreja todo domingo e não sigo Jesus, eu sou discípulo? Não. E isso precisa nos fazer atentar para a maneira como a gente vive o Evangelho. A gente falou sobre algumas questões, por exemplo, o quanto o amor precisa ser o tom da nossa vida, amando, perdoando, e a gente começa a conhecer um Deus que nos deixa maravilhados, porque Ele é real, porque Ele te livra de perigos, Ele abençoa a tua vida, Ele te faz próspero, mas muito mais do que isso. Você começa a perceber o reino acontecendo ao teu redor, quando o rei está presente na sua vida. Você começa a perceber um Deus que é vivo e real. A gente trabalhou muito questões internas em junho. E julho, a gente já começou domingo passado, a gente vai trabalhar muito a ideia de como eu vivo esse discipulado. Como é que ele impacta as coisas ao meu redor. Por exemplo, domingo passado a gente viu que discípulos, eles crescem. Se eu estou seguindo Jesus e estou o tempo todo me empenhando em ser como Ele, eu jamais posso ser a mesma pessoa. Se passou um ano inteiro e eu continuo com os mesmos problemas, algo está errado, eu preciso ligar o alerta. Eu preciso fazer coisas diferentes. E essa frase talvez tenha sido o tom de domingo passado. Se eu quero viver coisas diferentes, eu preciso fazer coisas diferentes. Se eu faço sempre a mesma coisa em relação a Deus, eu vou ter sempre o mesmo resultado. E não é Deus que está quebrado, não é Deus que não dá certo. A nossa visão de cristianismo, ela foi sendo deturpada ao longo da caminhada da igreja, isso é fato. E a gente vai percebendo que a gente muda de objetivos muito fácil. A gente perde de vista aquilo que é central. Por exemplo, hoje o tema da nossa mensagem vai ser discípulos fazem discípulos.
Se você está seguindo a Jesus, alguém vai seguir você. Alguém vai olhar para a sua vida e falar, cara, eu quero ir para onde você está indo. Eu quero viver o que você está vivendo. E isso é mais do que uma coisa corriqueira ou eventual. Precisa ser algo intencional e que cada um de nós precisa desejar viver. Perceba, por onde Jesus passava, ele se envolvia com pessoas. Ele conversava com a mulher que estava tirando água do poço, ele falava com o cego que estava no meio da rua mendigando, ele ia falar com a prostituta que estava chorando aos seus pés, ele não ignorava as pessoas. Mas ao longo do Evangelho, a gente não pode ignorar o fato de que, apesar de ter feito todas essas coisas, Jesus se dedicou a 12 homens. E até as escolhas de Jesus, um deu errado. Para nos mostrar que esse não é um caminho perfeito. Ele tem tropeços, ele tem problemas na caminhada, mas o ministério de Jesus ele pode ser resumido ao foco que ele deu a 12 homens, porque esses 12 homens levariam, através das suas próprias vidas, o cristianismo ao mundo. E foi isso que aconteceu. A gente pode pensar na igreja como sendo a multidão que Jesus reunia nas praias, mas é mentira. A igreja não é a multidão que Jesus reunia ao redor de si. Se você reler os evangelhos e Atos dos Apóstolos, você vai ver isso. A igreja é e sempre será aqueles que se comprometeram a ter uma vida caminhando com outra pessoa. E esses 12 homens, e a gente pode tirar Judas, que na caminhada é o que acontece, e entra Paulo, o cristianismo vai acontecendo, pessoas vão seguindo outras e vão sendo levadas a imitar Jesus através do estilo de vida que aquelas pessoas tinham. Aí eu pergunto para você responder mentalmente, rapidinho, o que é o cristianismo para você? Porque a gente está um mês falando que ser discípulo é seguir, a gente já perguntou quem você tem seguido. Tudo bem. Mas quando você pensa na sua vida cristã hoje, o que é ela? O que é a sua vida cristã? Vamos falar genericamente? Não é sobre você. Pensa o que para a gente hoje é a vida cristã. Ler a Bíblia todo dia? Podemos botar isso. E domingo à igreja? O que mais que a gente pode botar na vida cristã comum que a gente imagina hoje? É o quê? Fazer um estudo bíblico? Mais alguma coisa? Orar antes de dormir, antes de comer, né? É um bom cristão. E não está legal? É um bom cristão. O cara vai domingo à igreja, ele não fala palavrão. Isso aí, ele é um cara que é decente, né? Ele não come de boca aberta, ele não faz besteira, ele tenta ser moralmente correto, pelo menos na frente dos outros. E tá bom. E essas coisas podem fazer parte do cristianismo. Mas essas coisas também podem fazer parte de um teatro. E via de regra fazem. Porque é muito mais fácil você viver um cristianismo externo, que você vai domingo à igreja, em que você lê uma devocional rapidinho, e durante todo o dia você nem lembra que Deus existe, muito menos o que você leu naquela devocional. E pronto. Cristianismo não é isso. O texto de hoje nos ensina um pouquinho, ou pelo menos começa a nos guiar numa direção que vai por aí. O texto lá da nova tradução da linguagem de hoje nos ajuda a pensar um pouco mais. Diz assim, vou ler de novo. Vocês também, como pedras vivas, o que nós somos? Pedras vivas. O que nós somos? Por que pedras vivas? Por que Pedro está chamando a igreja de pedras vivas? Ele vai dizer, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual. Que história é essa? Vai juntar todo mundo, vai fazer um montinho e fazer uma casa de gente? Para as pessoas entrarem e adorarem Deus? Olha a imagem de templo que Pedro está usando e fazendo que
apontando para a gente como os tijolos desse templo. Eu vou ler o texto inteiro. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use, porque eu posso não deixar. Eu posso me fechar. Deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite. A ideia de Pedro é que cada cristão é uma pedra na construção da igreja, porque a igreja não são paredes. E, irmãos, eu sei que isso traz dificuldades para a gente, mas como eu amo a gente estar no salão. Ninguém pode dizer onde é a igreja Casa Verde. A gente se reúne domingo. E embora a gente ainda esteja lutando para viver essa identidade, o fato da gente não ser um prédio, isso nos ajuda, isso nos força a ser igreja nas nossas casas, por exemplo, quando a gente marca outros eventos, a ser igreja virtualmente. Porque a gente começa a expandir na nossa cabeça o sentido de igreja. Eu amo isso. Não só porque é financeiramente mais barato, mas o quanto isso nos leva a repensar. Você não pode simplesmente indicar um endereço para alguém. Você tem que trazer a pessoa. Você tem que fazer com que ela caminhe com você. Pedro vai dizer, olha, as suas vidas vão construir a igreja como um templo espiritual. Mas se a gente for pensar, a igreja dos nossos dias se parece muito mais com amontoado de tijolo. Você junta os crentes, vamos lá. Aluga um lugar, junta os crentes e fica um monte de tijolo junto. E qual é o nosso trabalho? Juntar o máximo de tijolo possível, porque isso vai dizer se a gente é bom ou não. Isso vai dizer se Deus está com a gente ou não. Você já reparou que a gente associa multidão à bênção de Deus? E essa talvez seja um dos maiores erros da igreja. Porque a gente troca o objetivo passa a ser juntar tijolo. E não edificar a igreja. E você vai juntando tijolo. Sabe qual é o problema de tijolo ajuntado, amontoado? É que qualquer um pega e leva. E aí, por isso, a igreja começa a brigar para que ninguém leve seus tijolos. Porque eles só estão amontoados. E a gente gasta uma energia sem fim para que os nossos tijolos continuem amontoados no nosso lugarzinho. Definitivamente isso não é igreja. Não é o que Deus planejou. Deus virou um de nós para que a gente fosse mais do que um amontoado de pessoas. Mais do que pessoas que só se encontram, dão um oi, tem um certo padrão de ética, alguns gostos em comuns, se encontrem no domingo e acabou. A gente precisa ser assentado com tijolo, de tal maneira que a gente seja um edifício e a nossa ligação, a nossa conexão não seja quebrada simplesmente porque em outro lugar existe algo melhor. É muito fácil, irmãos, a gente transformar a igreja em entretenimento gospel. A gente ir no lugar que mais nos agrada. Eu já falei isso aqui uma vez, mas eu lembro quando eu me converti, não porque eu sou melhor, mas aquilo me custou muito. Assim que eu me converti, meu irmão tinha ido primeiro, e aí eu estava indo numa igreja grande, sabe? Aquelas igrejas que tem tudo, e que era muito legal. E meu irmão estava indo numa igrejinha presbiteriana, para variar, pequena. E aí eu estava naquela dúvida, onde que eu me batizo? E aí todo mundo quer, é o troféu que as igrejas querem, tijolos. Eu era disputado, obviamente. E aí meu irmão falou uma coisa que eu sei que não veio dele, veio de Deus, mas eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, você tem que ir aonde Deus vai te usar. E aí ele perguntou assim, onde você acha que você é mais necessário? Eu falei, droga, para que ele falou isso? Para quê? Porque eu quero seguir os meus desejos. Eu não quero ir onde eu vou ser mais necessário. Eu quero ir onde eu vou ser servido. E aí, a partir dali, começou uma vida cristã difícil, mas sensacional. Porque sempre quando você toma o caminho difícil, se você vê o ministério de Jesus, normalmente é o caminho onde Deus está. A gente passou
a associar Deus com prosperidade, com grandiosidade. De fato, ele faz essas coisas. Mas ele precisa ser buscado e não essas coisas. E no final a gente busca essas coisas. Se juntar tijolos é tão difícil, manter eles amontoados é mais difícil ainda. Simplesmente não sobra tempo nem força para você edificá-los, para você transformá-los numa igreja, num templo para Deus. Viver um nível de discipulado que leve você a um amadurecimento real. Parece que isso é algo muito distante da prática comum. Não que Deus não use pessoas, porque o discipulado não é um programa, eu gosto de falar isso. Não é porque uma igreja não vive no discipulado que não tem discipulado lá. Eu lembro da igreja que eu comecei, tinha uma senhora que ela abraçava todos os jovens e ela olhava nos olhos. Sem ter nome de discipulado, ela discipulou cada um. Ela sabia o que acontecia no nosso coração, ela nos confrontava, ela nos levava até Deus, sem ninguém dizer que ela era a nossa discipuladora. Mas ela tinha um compromisso com a gente e nós tínhamos um compromisso de nos submetermos a ela, ainda que fosse implícito. Mas quando isso é explícito, quando isso é declarado, a coisa se torna muito mais forte. Mas a gente precisa entender que escolher esse caminho mais difícil é dizer não para o mais fácil. A gente não pode ter todas as coisas. A gente precisa aprender a seguir a voz de Deus. Mas não quer dizer que a gente vai andar sempre nas pequenas coisas. Porque quando a gente começa a viver um discipulado real, aí sim a gente percebe o verdadeiro poder de Deus. E o Juan Carlos Ortiz conta uma história muito simples, mas que ilustra isso de maneira sensacional. Enquanto isso, vou pedir para alguém abrir a Bíblia em 2 Timóteo 2, de 1 a 7. Alguém que tem a voz bonita, daqui a pouco vai ler aí. 2 Timóteo 2, de 1 a 7, se o Davidson puder botar para a gente. 2 Timóteo 2, de 1 a 7. O Ortiz conta a história de uma senhora que vai até ele e fala assim: pastor, essa aqui é minha neta. E eu já tenho bisnetos. E ela diz, contando a história, que ela tinha 6 filhos, 36 netos. E ela já tinha perdido a conta de quantos bisnetos ela tinha. E se a gente for fazer uma conta matemática, a proporção de 6 para 36 é vezes 6, ela teria 1.296 bisnetos. Ela começou com 6 filhos, que se transformaram em 36 netos, e que se transformaram em 1.296 bisnetos. É uma conta louca. Mas é o que acontece quando a gente multiplica as coisas. Na igreja que amontoa tijolos, a gente está sempre somando. Mas na igreja que toma um caminho mais difícil, quando a gente realmente entende e vive o discipulado, a gente vive uma multiplicação. E aí se você perguntasse, por exemplo, para essa senhora, falou assim: meu Deus, como você conseguiu dar conta de 1.296 bisnetos? Como é que você consegue cuidar de todo mundo? Como é que você consegue viver uma vida comum com 1.296 bisnetos? Provavelmente ela falaria assim: olha, eu nem sei. Meu único trabalho foi cuidar de 6 filhos. Meu único trabalho foi pegar 6 filhos e ser mãe para eles. Eles fizeram o resto. O discipulado acontece exatamente dessa maneira. Se você concentra a sua vida em outra pessoa, essa pessoa vai concentrar em outra e isso vai embora. 2 Timóteo 2, de 1 a 7, bota para a gente, David. Paulo escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, um discípulo seu, ele diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, olha o que Paulo está falando, o que você ouviu de mim, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Esse é o centro do discipulado. O que você ouve, passa para outra pessoa. Verso 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos.
Pondera no que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. O soldado, o lavrador, o atleta, eles trabalham para ter um objetivo. E eles não se envolvem em outros, porque pelo menos aquele objetivo é central na sua vida. Qual é o nosso objetivo? Se eu perguntasse hoje para você, tá bom, você está aqui, você está há alguns anos caminhando com Cristo, qual é o teu objetivo? O que você espera? Aonde você quer chegar? Quando você chegar daqui a 5, daqui a 10 anos e olhar para trás, o que você espera ver? Ah, pastor, eu nunca pensei sobre isso, eu só queria que Deus me abençoasse, abrisse algumas portas, resolvesse alguns problemas. Eu quero que você perceba com essas perguntas como a gente lida com o cristianismo. Como essa ideia de seguir a Jesus está longe, muito longe do nosso dia a dia. É sempre Deus que precisa me seguir e fazer as coisas que eu peço e que eu espero dele. Essa multiplicação que a gente viu na senhora com seus filhos, netos e bisnetos, deveria ser muito clara e muito lógica para a igreja. Mas como é que acontece normalmente? Ortiz vai dizer que ele vai usar essa palavra, né? O pastor toma conta de todo o berçário. Por que ele chama a igreja de berçário? Porque ele, como a gente viu semana passada, os crentes não crescem. Eles ficam estagnados. As orações são sempre as mesmas, os pecados são sempre os mesmos, o estilo de vida é sempre o mesmo. E o pastor tem um grande berçário para dar conta, e obviamente ele não dá conta de maneira adequada. Porque se você pensar de maneira prática, numa enfermeira cuidando de 20, 30 bebês, vai dar ruim. Só 2 chorar ao mesmo tempo já é complicado. Imagina os 30 de uma vez só. Fralda suja, bebê chorando. Às vezes as pessoas não têm ideia. A gente eliminou muitas coisas no dia a dia da igreja. Porque o pastor vira tudo. Ele é administrador, ele é mestre de obras, ele é pintor. Ele vai virando tudo que aparece. E como ele vira tantas coisas, ele acaba não sendo pastor. Mas quando as coisas começam a se complicar, aí eu lembro daqueles reality shows da TV, né? Alguém aperta o botão de alerta. Aí começa a tocar o alarme, pastor, preciso falar com você agora. Pastor, amanhã. E aí você fica que nem doido para atender pessoas que escolheram viver vidas que iam chegar a isso. E por mais que você tenha tentado avisá-las e conduzi-las a outro caminho, elas entenderam ou entendem que elas conseguem ser autossuficientes e caminhar sem que mude nada, porque elas têm desejos e desejos precisam ser atendidos como crianças. Se a gente precisa mudar algo na nossa caminhada cristã, irmãos, de fato, está diretamente ligada ao que é o cristianismo para mim. E qual a minha parte nisso? Será que eu estou pronto, e isso que o Ortiz vai propor, será que eu estou pronto para ser pai, irmão, das pessoas que estão aqui ao meu lado, mãe e irmã? Será que eu estou pronto para acompanhar essas pessoas? Ah, mas pastor, eu não sei tanto quanto fulano. Se você sabe um pouquinho, você já pode ensinar outro. Você já pode orar por outro, você já pode ser uma presença de apoio na vida do outro. Pergunta rápida. Pergunta rápida. Pensa. Ao longo da semana que passou, você abençoou alguém da igreja? Você ligou para alguém? Você esteve com alguém? Você orou por alguém? A gente vai diminuindo, né, para chegar em alguma coisa que a gente fez. Percebe? Se eu vivi a semana, eu falei isso, e eu quero que você sempre lembre dessa frase. Se eu vivi a semana inteira e não precisei de uma ação sobrenatural de Cristo, eu não estou vivendo o cristianismo. Se eu passei a semana e não convivi, não vivi, não abençoei a igreja, alguém da fé, eu não estou vivendo a igreja. Tudo bem, irmãos, a gente pode escolher não viver a igreja. Só que o que acontece normalmente é que em algum momento você vai apertar o botão de alerta. E você vai ansiar
desejar que pessoas estejam ao seu redor, que haja uma rede de proteção, de pessoas que se preocupem com você, que se importem, que orem, que estejam lá por você. Aí você vai falar, que igreja ruim. Nunca ninguém me ligou, nunca ninguém me visitou, nunca ninguém esteve lá por mim. Não quero que você... A nossa mente lógica e consumista é terrível, porque você fala assim, não, tá bom, então eu vou fazer, e quando der eu vou cobrar essa pessoa, porque eu fiz por ela. Ela vai ter que fazer por mim. É assim que a gente faz, né? A gente dá, mas a gente vai cobrar. Não é isso. É entender que existe um tipo de vida que a gente não está vivendo. Quer ver um exemplo? Em Mateus 9,36, você não precisa abrir, não. É um versículo simples. Jesus olhando as multidões, ele fala assim, ó, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Imagina, você já parou para pensar nessa frase? Jesus olhando uma multidão que estava atrás dele, falando assim, olha, as pessoas estavam ali por ele. Como que não tem pastor se ele estava ali? As pessoas estavam ali para ouvi-lo. Ele se compadeceu porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. Por que Jesus falou isso se ele estava lá? Se as pessoas estavam lá para ouvi-lo? Você já parou para pensar nessa lógica? Porque Jesus entende que parar para ouvi-lo não é ser pastoreada. Vir domingo é parte do cristianismo, mas se o seu cristianismo é só isso, você também está sem pastor. Se Jesus, como homem, pastor dos pastores, olha para uma multidão e fala assim, cara, eu não dou conta. Eles precisam de pessoas que os acompanhem, que caminhem com eles. Por que a gente acha que uma mega igreja, ou uma igreja mínima que seja, uma pessoa vai dar conta de todo mundo? Porque a igreja não é isso. Qual é o nosso método hoje em dia? É simples para a gente. A gente reúne todo mundo, não é assim que a gente faz? E o Ortiz vai chamar de berçário a orfanato. Junta a galera que não tem pai nem mãe, vem só para ouvir. Fala, gente, ó, vai o alimento. E joga. Abre a boca. Até domingo que vem, valeu. Beijo, bênção, se cuidem. Isso não é vida cristã. A Jéssica fica brincando, Marcelo, fecha logo a porta da igreja. Você fica só confrontando as pessoas e falando coisas e destruindo todas as ilusões e tornando o caminho cada vez mais difícil. Percebe a loucura? Eu quero que você... às vezes eu falo assim, cara, eu estou na Matrix, né? Quem já viu o filme? Cara, as pessoas estão vivendo numa ilusão, no fantástico mundo de Bob, tudo é tão lindo e bonito, mas elas não percebem que o cristianismo é outra coisa. A gente não pode achar que... Eu não estou dizendo que estar aqui não é importante, que aí o pecado ele encontra logo um caminho no nosso coração para desvirtuar. O pastor disse que não é para ir domingo à igreja. Não é isso que eu estou falando. Você tem que estar aqui. É fundamental você ouvir essas coisas. É fundamental você encontrar com essas pessoas. Mas não é só isso. Sabe o que a gente faz? A gente baixa ao máximo a nossa expectativa do que é ser cristão. Ao ponto de as pessoas nem mesmo estarem dispostas a fazer o mínimo. A gente inverte a ordem e passa a exigir da igreja. A gente não tem exigência nenhuma em relação a gente. Aí a gente fala assim, bom, o membro da igreja, como a gente falou no início, ele tem que ser assíduo aos domingos. Mas nem precisa vir todo domingo, tá? Se tiver algum problema, tiver sol bonito, vai para a praia, mas vem de vez em quando. Olha, você tem que participar regularmente de maneira financeira com a igreja, mas Deus vai te dar em dobro. Não se preocupa, Deus vai te abençoar tanto que isso que você está dando é migalha. Se você não quer dar 10%, dá uma oferta. Tá bom. E aí a gente fala assim, olha, tenta ser moralmente correto, pelo menos publicamente. Não passa vergonha na rua. Faz as coisas dentro de casa, trancado. E a gente vai transformando o cristianismo num grande teatro. E a gente pode culpar a igreja, e certamente a igreja tem culpa nisso.
Mas essas coisas são suaves para a gente, ao ponto da gente aceitar. Tá bom, isso aí tá fácil, isso aí eu aceito. Mas a gente descaracterizou tanto que já não é mais cristianismo. O discipulado deveria ser uma pessoa que aprende a viver como seu mestre e depois comunica a outros a vida que tem. Não é informação, é formação. É você ser alguém diferente. A gente se preocupou demais em passar informação. E aí o Ortiz vai falar uma coisa que até eu fiquei chocado. Eu fiz questão de escrever a frase dele. Ele fala assim, ele vai dizer que lá, por exemplo, Mateus 10, de 6 a 11, Jesus vai dar algumas instruções para os discípulos. Ele diz assim, ele manda os seus discípulos irem pregar o evangelho. Ele fala assim, mas vão, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguires, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes e de graça dais. E aí ele vai falar, em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno. E aí, ficai até vos retirardes. Ele vai falar, olha, Deus vai pegar os discípulos e ele vai dar tarefas. Cara, vai fazer coisas. Prega o evangelho, vai distribuir folheto, vai visitar o seu vizinho, vai se importar com aquele amigo que está mal, vai ajudar aquele casal que está em crise. Pô, aqueles pais que são amargurados lá na escola do seu filho, tenta ajudá-los a conhecer, a viver em esperança. A tua vizinhança que vive a guerra da milícia contra o tráfico, vai falar para eles que existe alguém que os protege, que existe um Deus que traz esperança. Mas a gente simplesmente deturpou isso. Ele vai falar que hoje o que a gente chama de discípulos são pessoas que precisam de sermões inspirativos. E ele vai falar, sermões inspirativos são para pessoas desobedientes, que precisam ser coagidas à ação, que precisam ser ativadas em suas emoções para que possam sentir como seria belo poderem fazer aquilo que Jesus ordenou e elas não querem fazer. Eu falei assim, caramba, eu vou falar isso. Percebe? Porque a gente quer um sermão inspirativo e às vezes é bom. Mas o que diz a minha necessidade por sermões inspirativos? É a declaração de que eu não estou fazendo. E eu preciso que alguém me convença que aquilo realmente é bom, porque eu não estou muito convencido. E ele fala assim, para que haja formação de vidas cristãs, temos que parar de ser oradores e começar a ser pais. Os pregadores têm apenas ouvintes, os pais têm filhos. O aprendizado não ocorre pelo ouvir, e sim pelo obedecer. Imagina se eu tenho um filho e eu trato ele como a gente trata o cristianismo. E eu falo para o Samuel, você fez uma coisa errada, vai ficar de castigo. Olha, final de semana não tem brincadeira. Aí o Samuel vira assim, quer saber, eu vou procurar outro pai. Esse pai está muito chato, não está me animando, não está me ajudando nas coisas que eu quero fazer. Olha a diferença do que a gente espera de uma igreja, do que a gente espera de um pastor e do que a Bíblia diz que é. Porque toda vez que eu sou confrontado, e eu quero que você grave isso, toda vez que eu sou incomodado nas minhas vontades, eu preciso parar e me afastar e estar com Deus. Deus, será que a minha vontade se afastou de ti? Será que você não está usando essa pessoa para que eu veja a minha imagem que eu não quero ver? Não se defenda. A gente, no início desse ano, não sei quantos leram, mas eu mandei um livreto, um PDF, que são os 5 votos para alcançar poder espiritual, do Jonathan Edwards, e é sensacional. Só que é muito difícil. E aí a gente em família estava reunido, aí falou, vamos ler, todo dia a gente vai ler um voto. E todo dia vinha um negócio assim para testar. Cara, a gente falou, vamos parar de ler esse livro, o negócio está difícil. A gente leu até o final, mas foi difícil. Um dos votos é, nunca se defenda. O quanto você consegue nunca se defender.
entendendo que Deus vai te defender e as coisas que te confrontam talvez sejam exatamente para te mover do lugar errado onde você está. Porque caminhar em Deus e segui-lo é dizer que eu não sou capaz de guiar a minha própria vida. Só que o que a gente faz normalmente é o contrário, dizer, eu sei qual o caminho que eu devo seguir. Eu sei o que é melhor para mim e ninguém vai me falar o contrário. Por isso que essa ideia de discipulado, de pastoreado, é tão difícil para a gente. Irmãos, eu tive muita dificuldade, e o Ortiz fala isso, você não pode discipular ou conduzir outro se você não é conduzido. Eu sou conduzido, mas até hoje ainda é difícil. Eu ter outro pastor que eu paro e tem que abrir os meus erros, as minhas dificuldades, as minhas fraquezas. E no início você fica assim, pô, essa pessoa vai usar contra mim isso. Pô, vou me abrir, cara, vou armá-lo contra mim. E a gente é pecador demais, porque a gente sempre olha com os olhos do pecado. Mas eu posso te dizer que cada salto que eu dei na minha fé está diretamente ligado com as vezes que eu fui confrontado, que eu tive a coragem de me abrir e de ser conduzido por outra pessoa. Claro que eu não vou entregar a minha vida a qualquer pessoa. Eu vou entregar a pessoas que eu sei que estão caminhando com Deus e que eu vou fazer parte dessa caminhada. A Bíblia inteira vai falar sobre a ideia de se submeter, de estar debaixo de outras pessoas, mas ainda assim a gente continua preferindo conduzir a nossa própria vida. De maneira prática, o que eu faço com isso tudo? Que importância isso tem na minha vida? Que lembranças você tem da sua caminhada? Quando você pensa na sua vida cristã até aqui, valeu a pena? Que coisas foram tão legais, foram tão profundas, tão de Deus, que você lembra até hoje? Eu acho que, via de regra, irmãos, a gente vai abandonando a caminhada porque, por conta dessas coisas que a gente está dizendo, a caminhada se torna vazia. Cara, o cristianismo perde o sentido quando você não vive, quando ele é só um teatro, porque Deus não age na sua vida, porque você não vê milagres. E aí você fala assim, a igreja está errada, ou Deus não funciona mais, ou Deus se esqueceu de mim. E dependendo da maneira como você foi criado e das neuras que você tem, você vai colocar um carimbo vai buscar um motivo nessas coisas. Ah, Deus não me ama, eu tenho um pecado muito grande, Deus está se vingando de mim. Ah, essa igreja que é a culpada. Ah, não, um grupo de pessoas está me puxando para baixo, ou até a minha família. A gente cria cada coisa, mas quando os seus objetivos em Deus são postos de lado, a vida perde sentido. A vida perde a razão de ser e a gente começa a buscar um monte de outros objetivos. E aí algumas pessoas acham esse objetivo no trabalho, num hobby. Em algumas pessoas, as pessoas passam a ser o motivo da sua vida. Mas ainda assim você sabe no fundo que não é suficiente, porque você está sempre procurando a próxima meta. Você está sempre alcançando o objetivo e logo você busca outro, porque aquilo não foi suficiente. Como é que a gente faz quando a gente tem esse tipo de objetivos? Por exemplo, quando você quer emagrecer, quando você quer passar num concurso, quando esses objetivos se tornam de fato o alvo da sua vida e você leva a sério. Via de regra, a gente sabe que a gente tem que buscar alguém que nos ajude a alcançá-los. Se é perder peso, você vai ou entrar para uma academia ou buscar algum guru, algum vídeo que te ensine exercícios ou regimes. Se é concurso, você vai buscar apostilas, pessoas que saibam mais do que você para te conduzir. Vai entrar num curso, vai entrar numa aula. Mas no cristianismo a gente simplesmente vive altos e baixos. E a gente acha que está tudo bem. É óbvio que a nossa vida nunca vai ser uma linha reta. Mas se eu vivo picos muito graves, se eu vivo problemas muito sérios, e se eu não avanço, está claro que o meu discipulado ainda não amadureceu, que a minha caminhada com Deus ainda é muito superficial, e eu preciso encontrar pessoas que me ajudem. Eu preciso entender o quanto isso é importante para mim. E, irmãos, a importância está dos dois lados.
ela tem a ver com você ser guiado por outra pessoa, mas tem a ver também com você guiar outras pessoas. Essas duas coisas vão fazer sentido profundo na sua vida, ao ponto de você superar as dificuldades. Por que você vem no culto? Eu imagino que ninguém, ou pouquíssimas pessoas simplesmente levantam um domingo de manhã e falam assim: meu Deus, eu amo estar na igreja e quero estar lá. Via de regra, a gente vem de uma semana cansada, a gente queria dormir mais um pouco, a gente tem tarefas para fazer, a gente tem questões para resolver, a gente tem pessoas com as quais a gente queria estar, mas a gente fala assim: eu vou. É superar, é entender que vai valer a pena. E a gente precisa entender isso na vida cristã. O resumo é que a vida cristã é muito mais do que ser membro de igreja. Participar semanalmente do culto, ou ler alguns versículos ao longo do seu dia, ou fazer parte de algum trabalho, é olhar ao redor, e eu acho que isso começa a fazer sentido. Quando você olha ao redor para a igreja e fala assim: cara, você começa a ver pessoas que você fez diferença na vida delas. Pô, essa pessoa não era cristã e caramba, Senhor, obrigado porque o Senhor me usou para trazê-la. Essa pessoa estava com um problema seríssimo e eu ajudei a permanecer em Cristo. Olha, eu estava lá em problemas sérios da vida dessa pessoa e eu fui suporte na vida dela. E ao mesmo tempo você olha ao redor e começa a perceber o quanto outras pessoas fizeram o mesmo na sua vida. Hoje, irmãos, paga-se fortunas para psicólogos, psiquiatras, terapeutas, coaches e coisas semelhantes. Quando, não desfazendo da importância desses profissionais, mas eu realmente acredito que a maioria, se não todas essas coisas, poderiam e deveriam ser resolvidas aqui. Com uma igreja que é uma comunidade de cura, que é uma comunidade que caminha junto, mas eu preciso vencer o meu egoísmo, vencer a minha preguiça, vencer a minha desconfiança, vencer os anos de inatividade. A vida cristã foi planejada para ser vivida com outras pessoas. Qualquer outro estilo de vida é apenas um rascunho do que deveria ser. Mais do que isso, Jesus nos ensina com seu próprio ministério. Pensa, Jesus veio ao mundo, Deus se encarnou. O que ele escolheu fazer? Tá bom, ele pregou, ele curou, ele passava e tocava nas pessoas, mas o resumo da vida dele foi escolher 12 homens e dedicar a sua vida a esses caras. Isso deveria fazer algum sentido para a gente. Isso deveria levar a gente a agir de determinada maneira, porque se Deus escolheu determinadas coisas para fazer, a gente precisa de fato segui-lo naquilo que ele escolheu. E não simplesmente buscar o que é cômodo ou o que não é. O que você tem construído ou buscado na sua vida cristã? Nenhum ganho pessoal, nenhuma conquista pessoal vai superar a alegria de viver o discipulado. Eu penso muito sobre aonde a gente chegou como igreja, irmãos. E a minha leitura, para mim, talvez cada vez esteja mais claro. A gente escolheu não competir com outras igrejas nas questões de eventos ou entretenimento gospel. E é óbvio que essas coisas atraem tijolos, amontoam tijolos. É óbvio. Mas eu falei isso ao longo dessas pregações, eu realmente quero que você entenda isso. Em algum momento eu olhei para a igreja e falei: gente, a pessoa está há anos aqui, mas a vida dela não mudou. Algo está errado. E aquilo me incomodou durante muito tempo. Perceber que as pessoas estavam vivendo um cristianismo que não era capaz de fato alterar suas vidas. Foi quando eu percebi que a gente estava só na superfície. E que quando a gente tenta mudar, a maioria de nós luta contra isso. Mas a gente assumiu essa posição
E o que eu percebo de maneira clara, já que a gente não concorre no entretenimento e nos eventos, a pessoa só vai ficar aqui por certo tempo, ou até ser tocada pelo discipulado. Se ela não for tocada, via de regra, uma hora ela vai sair. Porque o que ela está buscando, ela não vai encontrar aqui. E o que eu tenho percebido, irmãos, e isso para mim é uma alegria e ao mesmo tempo uma angústia, eu nunca percebi no meu pouco tempo de igreja, que já são uns 20 anos, e o meu pouco tempo de pastor, que já são 10 anos, e eu passei como cristão e pastor em 4 igrejas, eu nunca percebi pessoas sendo transformadas como eu vejo aqui. Eu nunca vi pessoas realmente saírem de um patamar e ir para outro. Eu vi as pessoas serem sempre as mesmas, mas hoje eu vejo mudança. Num grupo que toma a decisão de assumir essa caminhada. Mas, como eu falei, o pecado ele é rápido em encontrar o seu lugar na nossa vida. E eu acho que na maioria das vezes, irmãos, a gente entende isso como uma bênção pessoal. E sabe o que acontece? Eu acho que aqui está a nossa ponte quebrada. Porque a gente não vai mais longe. Se a gente vê a linha de discipulado que acontece ao longo da história da igreja, normalmente você tem umas poucas lideranças discipulando muitas pessoas, 1 ou 2 pessoas começando a discipular outra. Mas para aqui. Porque a gente entende discipulado como um serviço, como um favor, como algo que é para mim. E aí ele não segue. A gente não tem a coragem de passar adiante aquilo que Deus nos tem dado. E aí o cristianismo, ele começa a perder a razão de ser. E por isso que a gente desanima, por isso que as coisas às vezes perdem o sentido. Aí você talvez tenha justificativas, e a gente sempre tem. Pastor, mas eu não sou tão bom nisso. Eu não sou tão maduro. A minha proposta, e eu quero encerrar com ela, é que você anseie viver esses 2 lados. Procure pessoas ao seu redor que precisam de você. E não precisa dar esse carimbo de discipulado ainda. Mas se você se acha tão pequeno, fala assim, Senhor, coloque na minha vida pessoas que eu entenda que são menores do que eu. Talvez um não crente, no qual você vai poder ensinar o beabá da fé. Você vai poder. Pessoas da sua família, sua vizinhança, anseie por ter pessoas que você olhe e fale, são meus filhos espirituais. A minha vida cristã valeu a pena porque essas pessoas